se esforçaram, para estar aqui nesta noite, para agradecer a Deus por mais um dia. Creio eu que não foi muito fácil para muitos, mas vocês romperam, o cansaço, romperam a dificuldade, e Deus se agrada disso, querido. Abra a Bíblia comigo, queridos, no livro de Lamentações. Lamentações, capítulo 3. Lamentações, querido, vem logo depois de Isaías, Jeremias, aí vem Lamentações. Vamos lá para Isaías, passou Isaías, vem Jeremias, depois de Jeremias vem Lamentações. Gostaria que vocês compartilhassem comigo alguns versículos da Bíblia nesta noite. Lamentações, capítulo 3. Amém? Acharam? Achou, irmã Sandra? Glória a Deus, amém? Então vamos lá, queridos. Lamentações, capítulo 3, verso 1. Assim está escrito: Eu sou homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras, ele volveu contra mim a mão, de contínuo, todo dia. Fez envelhecer a minha carne, e a minha pele despedaçou. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite, ou ele não ouve a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como um urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Deixou-me assolado. Entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez que me entrasse no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de abismo, fez-me quebrar com pedrinhas de areia, os meus dentes cobriu-se de cinza. Afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo e do veneno. A minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amém? Podeis aceitar até aí. Pastor, que palavra é essa? Parece que o Senhor trouxe uma palavra nesta noite sobre as nossas vidas, com o peso da mão de Deus sobre as nossas vidas. Lamentações, queridos, é escrito pelo profeta Jeremias. Aqui Jeremias, querido, ele está falando de um povo, o qual estava, querido, sobre o jugo,
estava aprisionado por Nabucodonosor. O povo de Jerusalém estava preso, estava cativo. E este povo, querido, estava orando e falando com Deus, se sentindo desta forma. Eles se sentiam de tal forma como se o próprio Deus tivesse o abandonado, não estivesse mais ouvindo as orações dele. E eles chegam a ponto de falar, de olhar para trás e, olha, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque o momento que eles estavam vivendo, a oração que ele estava falando, parece que Deus já não estava mais olhando para ele. Irmãos, quanto de nós, através desses versículos, já nos sentimos dessa forma? Não passamos processos das nossas vidas falando ao Senhor: eu sou o homem que viu a aflição pelo furor da vara de Deus. Quais os caminhos que nós temos andado, queridos, que nós já vimos a ira de Deus sobre as nossas vidas? Nesses versículos, nós estamos meditando e olhando para um povo, queridos, que estava em tormento, estava em aflição, estava necessitando de uma resposta de Deus e clamando a Deus para que o furor de Deus, para que a ira de Deus fosse tirada da vida deles, porque eles já não estavam suportando mais tamanha aflição. Eles chegam a falar, queridos, que já os ossos deles já não estavam aguentando mais. Eu gostaria, irmãos, que neste momento, por alguns minutos, você fechasse os seus olhos. Qual é o momento que hoje você está passando na sua vida diante de Deus? O que é que tem acontecido na minha vida e na sua vida que nós sentimos dessa forma? Ele levou e me fez andar em trevas e não luz, fez envelhecer a minha carne e a minha pele despedaçou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor, e me fez habitar em lugares tenebrosos. Qual de nós, queridos, servindo a esse Deus, que nós sabemos que Ele é o Deus que pode todas as coisas, qual de nós não já vivemos ou passamos uma situação dessa? Mas é nesta situação, queridos, é neste momento que este povo está vivendo, é que nós podemos enxergar aonde está a nossa fidelidade para com Deus. Será que nós continuamos fiel a Deus nessa situação, com a mão de Deus pesando sobre as nossas vidas? Será que a minha fidelidade para com Ele é só na hora das bênçãos, na hora dos resultados bons, ou é neste momento que a nossa fidelidade a Deus tem que estar mais firme e mais presente? Porque a palavra do Senhor, querido, nos ensina em Deuteronômio 32:4. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. E Deus é fiel, que não comete erro, justo, reto, Ele é. Mas pastor, como é que o senhor fala um versículo desse e acabou de descrever a situação que este povo estava passando? Jeremias aqui lamenta pelo povo, querido. Por quê? Porque era um povo que vivia em pecado. É um povo que não agradava a vontade de Deus e não valorizava o amor de Deus. Por isso Deus pesa a mão, queridos. Nós sabemos que Deus é amor,
justiça. Mas ninguém prega a justiça de Deus, todo mundo só prega o amor de Deus. E Ele não só é justiça, mas como Ele é justo. Como diz Deuteronômio, Ele é a rocha, suas obras são perfeitas. Irmãos, se eu estou passando, se você está passando, se nós estamos passando um processo, pode ter certeza, queridos, que Deus é perfeito em todas as coisas. Talvez Deus esteja trabalhando na minha vida, na sua vida, desta forma, para que a gente se achegue mais a Ele. Porque, queridos, se nós esquecermos da justiça de Deus e vivemos só o amor de Deus, é muito bom. Porque se nós vivemos o amor de Deus, a gente mesmo no erro, a gente acha que está certo, porque está fluindo, está acontecendo. Mas e quando Deus estreita, quando Deus nessa lamentação diz, secou-me de um muro e já não posso sair, agravou os grilhões de bronze, ainda quando clamo e grito, Ele não admite a minha oração. Que forte, Bia! Será que Deus não está vendo aonde que eu estou, o momento que eu estou passando, a situação que eu estou passando, as perseguições que eu estou sofrendo? Será que Deus não está vendo? E você está clamando, está gritando, e a palavra do Senhor diz, ainda quando clamo e grito, Ele não admite, ou Ele não ouve a minha oração. Fidelidade. Será que a nossa fidelidade a Deus, irmãos, está nessa situação? A fidelidade de Deus, ela não falha. A fidelidade dele para conosco, ele não falha. Tudo o que ele faz é justo e bom, sem erro. Quando Deus age, podemos ter a confiança que Ele vai fazer o que é melhor, porque Ele é fiel. Não, vou repetir para que você entenda. Quando Deus age, podemos ter a confiança que Ele vai fazer o que é melhor. Talvez neste momento você não está compreendendo o que Deus está agindo na sua vida. Pastor, agora que eu comecei a vir para a presença do Senhor, eu já estou na presença do Senhor há muitos anos, mas parece que as coisas não fluem. Parece que nada dá certo, as portas estão se fechando. Sabe, queridos, porque muitas vezes Deus permite isso. Porque se Deus escancarar a porta, irmãos, você pode ir e não voltar mais. Mas quando você vai em direção e talvez a porta esteja fechada, você volta para os pés do Senhor para continuar pedindo a Ele, clamando a Ele. Fidelidade, irmãos. Fidelidade. Essa primeira parte que eu estou lendo aqui, que Jeremias fala, por isso que ele não está aguentando mais, e ele fala, Senhor, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que me pode dar esperança? O que pode te dar esperança, igreja? Aleluia, aleluia. A nossa esperança, queridos, é Jesus. A nossa esperança é Cristo. Mesmo que tudo esteja ao contrário, a minha esperança, a sua esperança tem que estar viva em Jesus Cristo. Porque quando tudo pensou que estava acabado, quando tudo pensou que não tinha mais solução, Jesus Cristo é a solução. Aleluia. Quando parecia que os meus pecados não tinham mais perdão, Jesus, querido, se doou pelos meus pecados, se doou pelos nossos pecados. Aleluia. Se Deus prometeu, queridos, não se entristeça, Ele vai cumprir. Mas pastor, está tão difícil.
está tão difícil. Então essa primeira parte aqui, que nós vemos o povo reconhecer, essas palavras foi Jeremias falando para o povo reconhecer o seu pecado. Quantos de nós, irmãos, já nos sentimos assim? Fartou-me de amarguras, saciou-me de abismo, fez-me quebrar como pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-se de cinza. Olha, irmãos, isso aqui afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Quantos de nós, irmãos, por muitos e muito tempo nós nos andamos perturbados, sem paz, sem direção. Mas você parou para pensar o porquê você estava vivendo aquele momento? Você parou para pensar o que você fez para viver esse momento? Você já se arrependeu do que você fez e está vivendo esse momento? Hoje, queridos, a nossa série aqui é fidelidade. Mas para que nós sejamos fiel a Deus e Deus fiel a nós, porque Ele nunca deixa de ser fiel a nós também, queridos, devemos nos arrepender. Arrepender-nos, queridos, cada dia na presença do Senhor. Agora vamos, queridos, para a parte que a gente vê os glórias e os aleluia. Já comecei a ouvir uma ali. Amém? Versículo 22. Aleluia. Lamentações 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa. Dá para se colocar aí? Não tá ruim, tá bom. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias, elas são poucas. As suas misericórdias não têm fim. Irmãos, em algumas traduções está dizendo a misericórdia, ele coloca como fidelidade. O motivo, irmãos, de nós estarmos aqui, de nós ainda termos esta esperança, presbítera Cida, é as misericórdias do Senhor, é a fidelidade de Deus para conosco, porque Ele fez a promessa e Ele há de cumprir. Aleluia, Deus. Ele não falha, nós falhamos, mas Deus não falha. Glória a Deus. Sabe por que você ainda está suportando? Sabe por que você ainda está de pé? Sabe por que você ainda está lutando? Porque as misericórdias do Senhor é sobre a tua vida, é sobre a minha vida, não é pelos meus méritos, mas pela misericórdia de Deus. Aleluia! Elas são os motivos de nós não sermos arrasados, consumidos, acabados. Porque as misericórdias dele, querido, não tem fim. Aleluia! Por que não tem fim, pastor? Porque renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, Senhor. Amém, queridos? Amém. Não é como alguns dizem que a palavra do Senhor se renova a cada manhã. A palavra do Senhor ela é imutável. A palavra do Senhor não muda. A palavra do Senhor ela é a mesma. Ontem, hoje, será eternamente. Mas as misericórdias do Senhor vai se renovando, vai se renovando, vai se renovando, vai se renovando, vai se renovando e vai nos renovando. Através das misericórdias do Senhor, queridos, nós somos renovados a cada manhã. Aleluia. Por quê, pastor? Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? De maneira nenhuma, querido. Tudo que Deus falou, Ele vai fazer. Aleluia! Tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Talvez ainda não chegou aquilo que você está pedindo. Talvez ainda não chegou aquilo que eu estou pedindo.
mas eu continuo crendo. Eu continuo confiando, porque quem fez a promessa não foi o homem. Porque o homem, querido, nos desaponta. O homem, querido, nos engana. O homem, querido, nos entristece. O homem, querido, nos desaponta. Mas Deus não, queridos. Deus é justo e fiel para cumprir todas as coisas. A quem nós vamos servir? Ao homem ou a Deus? A quem nós vamos louvar? Ao homem ou a Deus? A quem nós vamos dar a nossa gratidão? Ao homem ou a Deus? Se é a Deus, então toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja o nosso Senhor e Salvador. Eu não vou me deixar ser apontado pelo homem. Não vou me deixar ser apontado pelo homem. Mas quero ser instrumento nas mãos de Deus. Aleluia. Mesmo que o homem falar, não tem jeito. Você não tem valor, você não serve. Vai procurar outra coisa. E Deus falou: filho, eu te escolhi. Eu te escolhi, ainda no ventre da tua mãe eu te escolhi e te chamei pelo teu nome, tu és meu. Nossa fidelidade para com Deus tem que ser da mesma proporção, querido. Aleluia. Grande é a tua fidelidade. A minha porção, a nossa porção é o Senhor, diz a nossa alma. Portanto, esperaremos nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Quem que nós temos buscado, queridos? Quem que nós temos buscado? Glória a Deus. Quem que nós temos escolhido? Servir a Deus ou servir ao mundo? Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. 2 Tessalonicenses 3:3. A fidelidade de Deus, irmãos, garante a nossa segurança. Se amamos Jesus, temos a garantia que Ele vai nos proteger de todo mal, de toda destruição. O inimigo das nossas almas, o diabo, querido, pode até tentar nos levar com ele para o inferno. Mas Deus é fiel e Ele cuida de nós. Amém? Se você está aqui nesta noite, você está suportando ainda, é porque Deus está cuidando de você. Deus tem zelo, Deus tem cuidado de você. Às vezes você olha assim, não vê solução, não vê nada, mas de repente te dá um clarão. Você fala: olha que coisa linda que Deus fez. Sabe o que é isso, querido? É Deus cuidando de cada um de nós. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Assenta-se o solitário e fique em silêncio. Portanto, esse jugo Deus pôs sobre ele. Esse versículo eu amo, queridos. Esse versículo eu amo. Porque me mostra, queridos, cada vez mais da maneira com a qual eu devo andar na presença do Senhor. Da maneira com a qual esta boca aqui, queridos, vai falar deste amor para aqueles que ainda não conhecem. Versículo 29. Ponha a boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Está difícil. Está difícil. Põe a boca no pó. Ajoelhe-se. Prostre-se diante do Senhor. Talvez haja esperança. Por quê, queridos? Porque só Deus e você sabe das nossas limitações, sabe das nossas falhas, sabe dos nossos erros. Mas Deus, queridos, é fiel para nos perdoar. Glória a Deus. A fidelidade de Deus para conosco perdoa até as nossas falhas.
perdoa até as nossas limitações, perdoa até os nossos pecados, porque diz assim, 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, põe a cara no pó, põe a boca no pó, confessemos os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é o que? Fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E não só perdoar os nossos pecados, mas nos purificar de toda a injustiça. Oh, meu Deus do céu, irmãos, eu não sei se vocês estão sentindo a presença da maneira que eu estou sentindo, mas nesta noite Deus está falando profundamente comigo aqui. Silvio, você é falho. Silvio, você é pecador. Coloque a tua cara no pó, que eu sou fiel e justo para te perdoar. O homem, irmãos, ainda vai apontar, o homem ainda vai te condenar. Mas Jesus, queridos, a fidelidade dele para conosco. A palavra do Senhor diz: se nós formos infiel a Ele, Ele continua sendo fiel, mas a sua palavra, porque Ele não pode negar a si mesmo. Está lá em Timóteo. E nós, irmãos, quantos de nós prometemos e não cumprimos? Quantos de nós, irmãos, falamos assim: eu vou fazer, e a gente acaba decepcionando para quem a gente falou, e mais ainda decepcionou quem morreu por nós, quem é fiel a nós. Lamentações capítulo 3 até o versículo 20, queridos, é esta pessoa questionando, falando para Deus, porque Deus não ouve mais. Mas do 22, do 21 em diante, que eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A memória que me dá esperança é ouvir Deus respondendo as minhas orações. E muitas vezes a resposta de Deus às nossas orações não é da forma que nós queremos ouvir, mas é da forma que nós precisamos ouvir. Glória a Deus, aleluia, porque nós pedimos e oramos algo ao Senhor, João, esperando uma resposta daquilo que nós pedimos para Ele. E quando Ele nos responde da forma que Ele quer responder para nós, Senhor, ouça a minha oração. Senhor, eis que este aflito clama a Ti. Elevo meus olhos ao monte, de onde me virá o socorro. Aí vem a resposta do Senhor: eis, põe a tua cara no pó. Talvez, mas não era isso que eu queria ouvir. Eu queria ouvir, Senhor Jesus: olha, filho, vai que a mesa está pronta. Vai, filho, que o caminho está certo. Vai, filho, que eu estou na frente. E quando Deus responde e fala: fica no lugar que eu te coloquei. Não, mas eu quero ir, já é o momento. Ainda não é o momento. Fica no lugar que eu te coloquei. Mas por que eu não posso ir? Porque eu estou preparando o caminho. Se nós obedecermos, irmãos, quando nós ouvirmos a voz dele falar: filho, vem, pode ter certeza. Alguém já teve alguma experiência, meus queridos e minhas queridas, de nós pedirmos algo para o Senhor, seja qual for, pedimos algo para o Senhor, e no nosso coração a gente fala: agora é o momento, e a gente vai em direção daquilo que a gente pediu, e parece que tudo dá errado. As portas se fecham, dá um obstáculo aqui, dá uma dificuldade ali, a gente está lutando contra. Não, mas eu quero. Não, mas não deu certo, aí a gente procura outro caminho, e o outro caminho vai se fechando também. Não sei se vocês já viveram essa experiência de pedir algo para o Senhor e parece que nada dá certo. Sabe o que isso significa, queridos?
É o Senhor falando comigo e com você, nos preparando para que no momento certo, aquilo que nós pedimos tenha a direção dele. E quem já viveu a experiência também, queridos, de nós pedimos algo para o Senhor, e você vai em direção e parece uma beleza, portas abertas, está tudo certo, você vai procurar emprego, você chega lá, entrega o currículo, você vai começar amanhã. Aí tem um emprego que você vai procurar, você chega lá e fala assim, olha, faltou um documento, aí no outro dia você leva o documento, não era esse, aí cada vez mais dificuldade, mas é esse que eu queria. Mas o Senhor está falando, não é esse que eu quero te dar. Aleluia. Aonde está a nossa fidelidade para com Ele? Porque a fidelidade para com Ele, queridos, está todos os dias nas nossas vidas. Aleluia. O Senhor, nosso Deus, Ele é fiel. Saibam, irmãos, portanto, que o Senhor, o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Quem aqui ama o Senhor? Mas nós temos obedecido a Ele? Nós o amamos e Ele nos ama, mas nós temos obedecido aos seus mandamentos, às suas vontades, ao seu desejo. Aleluia. Deus é fiel e bondoso para com o seu povo, e todo aquele que obedece a sua palavra. Obedecer aos mandamentos do Senhor é corresponder à sua fidelidade. Vou repetir: obedecer aos mandamentos do Senhor é corresponder à sua fidelidade. Dê a face ao que te fere, farta-se de afronta. O Senhor não o rejeitará para sempre. O Senhor não rejeitará para sempre. Pois igreja do Senhor, pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão segundo a grandeza da sua fidelidade. Olha só, queridos, o Senhor não rejeita para sempre. Presta atenção. Pois ainda que entristeça alguém, pois ainda que o Senhor entristeça alguém de não corresponder àquilo que nós necessitamos, segundo Ele usará de compaixão, segundo a grandeza da sua fidelidade, da sua misericórdia. É esse Deus, queridos, é esse Deus que nós servimos. É esse Deus, irmãos, que nós estamos na presença do Senhor nesta noite. Talvez você veio para a casa do Senhor e através dos louvores maravilhosos que nós ouvimos aqui hoje, não fosse isso que você queria ouvir. Mas eu glorifico a Deus, que foi isso que eu preciso ouvir. A fidelidade do Senhor nos salva. Bendito seja o Senhor, Deus nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. O nosso Deus é um Deus que salva. Ele é o soberano, Ele é o Senhor que nos livra da morte. Você, irmãos, nós não estamos sozinhos. Deus está comigo, Deus está contigo, Deus está conosco, suportando todas as nossas cargas, por amor de cada um de nós. Ele nos livrou da morte e do pecado através de Jesus. A fidelidade de Deus nos salvou. Amém? Amém. E a fidelidade do Senhor permanece para sempre. Amém? Nenhuma pessoa, irmãos, é perfeitamente fiel em tudo que faz.
mas Deus é. Nenhuma pessoa é perfeitamente fiel em tudo que faz, mas Deus é. Quando nós não somos fiéis, Deus continua fiel, porque Ele é sempre consistente. E se Deus é fiel, sabemos que receberemos a recompensa que Ele nos prometeu. Amém, queridos? Que Deus continue nos sustentando cada vez mais. Que Deus continue falando fortemente aos nossos corações. Que esta palavra mais uma vez venha a fortalecer as nossas vidas. E que a nossa fidelidade para com Deus continue cada vez mais próxima dele. Porque Ele continua sendo fiel a cada um de nós. Gostaria que você fechasse mais uma vez os vossos olhos. Senhor, mais uma vez, Pai, graças te damos. Nesta noite, Senhor Jesus, Pai, através da Tua palavra, eu compreendo, Senhor Jesus, Pai, como o Senhor diz, Pai, Lamentações 3:21, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A nossa esperança, Senhor Jesus, Pai, é a Sua vinda. A nossa esperança, Senhor Jesus, Pai, é de verdadeiramente, Pai, estarmos firmados, Senhor, nesta rocha. Porque o Senhor, meu Pai, é a nossa rocha. Continue, Senhor, nos fortalecendo cada vez mais, direcionando, ó Deus Santo, os nossos caminhos. E que as Tuas mãos poderosas, Senhor, continuem sendo sobre as nossas vidas. Mais uma vez, Senhor, peço-te perdão pelos meus erros, peço-te perdão pelas minhas falhas, peço-te perdão pelas minhas limitações. Que o Senhor venha me sustentar, Senhor Jesus, Pai, com a destra da Tua justiça. Nesta noite também, Senhor, eu te peço, olha para este povo, Senhor, que está aqui, Senhor, te louvando, bendizendo e exaltando o Teu santo nome. Que o Senhor venha de encontro, ó Deus Santo, a necessidade, o clamor, a petição de cada um. E que Tuas mãos estendidas, Pai, continuem sendo sobre a vida de cada um deles. E desde já, Senhor, eu te agradeço, te louvo e te honro, para a honra e glória do Teu santo nome. Podemos dar uma forte salva de palmas para Jesus, Senhor? Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que Deus me permitir, amanhã estaremos mais uma vez na presença dele, louvando e agradecendo a Ele.